LTP significa potenciação de longa duração, pela sigla LTP mesmo. Então, como vocês viram, né, a informação ela pode pegar uma via direta, como ela pode pegar uma via indireta. Então, você sabe que todo o meu aprendizado, ele está, primeiramente, numa região temporária. Para ele ir para a região definitiva, ele vai ter que passar pelo hipocampo. Passando pelo hipocampo, ele vai passar via axônio, essa informação vai ser enviada via axônio, vai entrar pelo córtex entorrinal, que vai estimular, via sinapse glutamatérgica, um neurônio da região denteada, chamada de células granulares. Essas células granulares receberam a informação, vão levar essa informação para a região CA3, aonde também vai acontecer uma sinapse, uma liberação do neurotransmissor glutamatérgico, um dendrito das regiões do CA3. Essa informação vai ser processada na região CA3 e vai ser enviada via fibras colaterais de Schaeffer para o dendrito neuronal da região CA1. Então, todo esse circuito, a gente está falando esquematicamente representando uma sinapse só aqui, né? Um neurônio fazendo uma sinapse com outro neurônio. Mas vocês imaginam que isso acontece com milhares de sinapses ao mesmo tempo, lá no hipocampo. Tá? Aqui é uma demonstração esquemática de como acontece isso, mas vocês não pensam que vai acontecer isso em um neurônio de cada vez. Isso são milhares de redes neuronais que são ativados, que passam por esse circuito aqui. Tá? Então, se eu pegar esse circuito aqui, ó, eu vou pegar a região CA3 para a região CA1, que é o que está representado aqui. Ó. Peguei o neurônio piramidal da área CA3 do hipocampo, o axônio aqui, que são as fibras colaterais de Schaeffer, e aqui, então, eu tenho o neurônio CA1 do hipocampo. A informação, vocês sabem que ela vai ser levada do CA3 para o CA1. Então, aqui vai ter um potencial de ação, potencial elétrico. Esse potencial elétrico chegou aqui no terminal pré-sináptico. Esse terminal pré-sináptico, então, vai ter a liberação do neurotransmissor excitatório, o glutamato, que vai atingir um dendrito da região do neurônio da região CA1 do hipocampo. E aqui nós fizemos o registro eletrofisiológico, o medidor, para ver o que aconteceu com essa célula CA1 do hipocampo. E aqui está a demonstração. E o que aconteceu ali? Aconteceu, nesse processo, um aumento expressivo aqui da amplitude do potencial de ação. Então, o que vocês viram aqui foi, na verdade, uma informação que foi liberada nesse terminal pré-sináptico, que atingiu um dendrito, e foi feito o registro no corpo da célula CA1. E essa informação, então, ela está representada aqui. Ocorreu, então, um aumento da amplitude dos potenciais de ação. Vocês podem ver, o potencial de ação, ele estava numa linha basal, e após essa sinapse, aconteceu um aumento da amplitude, e esse aumento da amplitude, ele perdura relativamente por um tempo longo. E essa amplitude, esse aumento da amplitude, nós chamamos isso de LTP. É onde está acontecendo, então, a memorização, processo de memorização de longa duração. Toda essa circuitaria que a gente viu é que leva a informação para ela
sair daquelas áreas provisórias, passar por todo esse circuito, através da potencialização de longa duração e ser armazenada, então, no sistema nervoso central, definitivamente. Então, isso nós chamamos de LTP, aumento da amplitude. Assim como nós temos a LTP, nós também temos a LTD. A LTD, por sua vez, ela acontece em duas regiões do sistema nervoso central. Uma delas é o hipocampo, que é essa região que vocês observaram aqui. E a outra região é no cerebelo, que é essa estrutura que está localizada aqui na parte inferior direita do sistema nervoso central. O cerebelo. São as duas regiões que acontecem a LTD. E o que significa LTD? Bom, vamos ver, começar pelo cerebelo. Cerebelo, aquela região, fica na parte inferior do encéfalo. Ali nós temos diferentes morfologias de neurônios. Nós temos ali células que são chamadas de células de Purkinje, que vocês estão vendo aqui ela representada. Ali também nós temos células entrepadeiras, que são essas aqui, que elas se enrolam, elas funcionam como se fosse uma trepadeira mesmo. Então, elas se enrolam na célula de Purkinje. E nós temos as células granulares, que emitem fibras paralelas, que também se conectam com as células de Purkinje. Então, a gente pode observar que as células de Purkinje são as células mais importantes que nós temos ali no cerebelo. E, juntamente com a célula de Purkinje, nós temos outras duas diferentes tipos de células que se conectam, ou seja, que fazem sinapses com essa célula, que são as células entrepadeiras e as células granulares que emitem fibras paralelas. Então, quando acontece essa sinapses simultaneamente, elas têm que acontecer simultaneamente, ou seja, as células entrepadeiras, elas liberam, através de uma sinapse excitatória, que é o glutamato, elas estimulam as células de Purkinje. Assim como, simultaneamente, ou seja, concomitantemente, as células granulares emitem as fibras paralelas, que também irão estimular as células de Purkinje, também liberando o neurotransmissor excitatório glutamato. Então, quando acontece essas duas células simultaneamente liberando neurotransmissor excitatório glutamatérgicos nas células de Purkinje, então aqui nós temos um exemplo. Nós temos as células entrepadeiras e as células das fibras paralelas. As duas, simultaneamente, liberaram, então, os potenciais de ação, e esses potenciais de ação ocorre, neste momento, uma redução da amplitude dos potenciais de ação. Então, ocorreu ao contrário do que nós vimos aqui, na LTP. Aqui ocorreu o aumento da amplitude, e ela perdurou. Aqui ocorreu uma redução da amplitude e ela perdurou. Então, isso significa o quê? Que quando acontece essa LTD no cerebelo, que é essa estrutura aqui, ela está relacionada com hipotetizada como importante para a realização do aprendizado motor. Todo aprendizado motor, ele usa essa via aqui, chamada de LTD, que é a ligação simultaneamente
das células entrepadeiras com as células granulares emitindo pelas fibras paralelas. Então, as duas juntas, simultaneamente, emitindo neurotransmissores excitatórios, diminui a amplitude desse potencial de ação. Isso é importante na estrutura do cerebelo para o aprendizado motor. Mas eu tinha comentado que, além de se encontrar esse LTD lá no cerebelo, ela também está presente no hipocampo. Só que no hipocampo nós já temos a LTP, que faz a potenciação de longa duração, aumentando a amplitude. O que iria fazer a LTD lá no hipocampo? A mesma coisa, mesmo processo. Só que no hipocampo, por sua vez, parece que ela está relacionada com a limpeza de memórias velhas, com a limpeza de memórias que não são mais usadas, que não são mais evocadas, que estão ali simplesmente sem serem utilizadas. Então, essas memórias, elas são eliminadas. E o mecanismo de eliminação dessas memórias antigas é feito pelo LTP lá no hipocampo. E no cerebelo, para as memórias relacionadas à parte motora.